X1 RPG é uma batalha argumentativa entre dois ou mais oponentes do mundo de filmes, séries, games, desenhos, animes, mundo geek em geral. Baseado nos 6 atributos básicos de D&D: força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. Em caso de empate, o vencedor será pela relevância dele no seu mundo. Esse é o X1 RPG. E que começa a porradaria. Salve, salve nação brasileira roleplay. Aqui é o Zé Trevisan e mais um quadro X1 aqui. Hoje eu tô com o meu colega Arthur e com o nosso mediador Gabriel, que fez uma entrevista conosco agora há pouco, né? E o Arthur vai representar no nosso X1 o Bruxo Rei Angmar, correto? Isso, Rei né? Angmar. E eu vou usar o Rei da Noite de Game of Thrones. Então nós temos aqui um duelo de Senhor dos Anéis contra Game of Thrones, tá? Hoje iremos abordar, como sempre, usando Dungeons & Dragons como base, força, destreza, constituição, sabedoria, inteligência, sabedoria e carisma, e relevância na obra, se necessário, com o nosso mediador pontuando para nós se sim e se não, e como sempre a audiência decide o que ela acha melhor. Isso aí. Tá? Então eu vou começar rolando o dado para ver se eu começo falando de força ou não. Tem 16 aqui no nosso dado, né? Ele é grande, mas pra câmera ele não fica muito grande. Nossa. Eu acho que eu já ganhei esse duelo de novo. Os caras mandam mal no dado. Viciado no dado, tá viciado no dado. Tá viciado. Vou começar dizendo o seguinte: questão de feitos de força. Feitos de força, né? Ele basicamente não tem uma força de levantar uma montanha, tá? Mas o fato dele ser um pseudo morto-vivo, né, permite com que ele tenha uma questão de não ficar exausto ao cometer atos de força. Por exemplo, ele poderia ter ficado horas segurando o pescoço ali da área, né? Na área, isso. E não ficar cansado e manter aquela força constante. Então o cara faz uma força de se levantar um supino de 50 quilos e mantém essa força por muito tempo. Isso pra mim é força. Mas ele não tem uma força sobre-humana. Então eu vou dizer que ele tem uma força aí em questão de jogo, pelo dano que ele dá e tudo mais. Eu vou colocar que a força base dele, sem item nem nada, é 18. Tá? Ele não passa disso. Agora, diz você sobre o nosso querido Angmar aí. O que você acha que ele tem de força aí? O Rei Bruxo, ele realmente é um personagem, em termos humanos, ele é muito forte. Você não... Aquela massa dele, né? Aquela massa é absurda. Não é uma massa, é um mangual. Mangual, isso. Mangual pesado. Mangual é absurdo aquele negócio, ele usa com uma mão só, né? Então eu diria que ele é muito forte. Você vê na luta, principalmente em Minas Tirith, os feitos de força dele no combate. Então, fisicamente, eu diria que ele é muito acima de um humano normal. Eu chutaria que a força dele em torno de 20. É porque ele segura uma espada, vamos chamar longa, né? Eles usam uma espada longa. E o mangual, ele segura os dois como se eles pesassem a mesma coisa. Sim, ele sem esforço. Sem esforço nenhum. Tá. Inclusive, quando ele mata o Théoden, o golpe que ele usa com o mangual, ele joga o cavalo. Joga um cavalo de 600 kg, ele aquela roupa armadurada. E não é qualquer cavalo, é o cavalo do Théoden. É um cavalo de guerra, é um cavalo... Com a melhor roupa do imperador de luta do rei, né? Sim. Então, ele tem uma força gigante. Apesar que, na minha opinião, nenhum dos dois realmente ele teve feitos incríveis de força na série. Tá. Tanto no livro como no... Entendi. Gabriel, quer pontuar alguma coisa sobre a força dos dois? Não, então, a força do Rei dos Mortos-Vivos, do Game of Thrones. Correto, Rei da Noite. Do Rei da Noite. Ele também joga uma estaca de gelo com uma velocidade incrível, uma força elástica ridícula. Ele acerta o dragão como se ele estivesse atirando um dardo no... E numa distância, assim, ele não vai atirar de um lado ou outro da sala, né? Mas aí eu acho que é uma questão mágica também ali, porque é uma lança de gelo que ele constrói pra fazer isso. Não, sim, se ela voa, enfim, né? Mas ele acerta. Eu entendi o que você tá falando, a lança
ele calculou o vento, a curva certinho, né? Aqui entra numa outra... E atravessou o bicho inteiro, né? O bicho tem a Cara, casca grossa. não vou falar em falou porque não foi por onde entrou a lança, mas ele varou um dragão. Sim, ele atravessou um dragão. Porém, o Rei Bruxo, eu ia falar desse feito que é o que eu mais lembro de ter visto no filme. Que ele jogou um cavalo longe, mano, do golpe. Ele não é muito grande assim pra você jogar um cavalo facinho, velho. Os dois, eles são... Os espectros do anel, eles têm o quê? 1,70, 1,80 justamente. Eles são descritos como homens altos. Mas por um homem alto é 1,80. O Aragorn, ele teria em torno de 1,80 m, e o Boromir, ele é descrito como sendo talvez um pouco... Mais o Boromir era mais baixo, o Aragorn é mais alto. Mas o Rei Bruxo, ele era mais alto que o Aragorn. Com o elmo, uns 2 metros. Ele deveria ter em torno de 1,90 m de altura. Uhum. Né? Porque o Sauron tem 3 e alguma coisa. Sim, o Sauron no filme, ele pouco mais alto, gigantesco, né? Ele é muito grande. No livro, eu não me recordo deles terem uma descrição exata de tamanho do Sauron. Entendi. Tá. E no seu veredito, independente do atributo que tá dando aqui o Angmar, você acha que o Angmar leva essa, ou pelo fato da lança o Rei da Noite leva? Eu acho que o Angmar leva essa pela força bruta mesmo. Um cálculo matemático, a altura dele, a força elástica do Mangual, batendo um cavalo e voar longe, pra mim o Angmar leva por muito. Eu acho que eu comecei a destreza, né? Tirei 20 no dado, tá viciado, cara. Certeza. Esse dado tá viciado. Vou começar falando o seguinte. Vou usar o exemplo da lança. O cara tem uma precisão violenta, né? Isso, arremesso à distância é destreza, né? Então a precisão do cara é incrível. O cara calcular 100, 300, 400 metros no ar e acertar o alvo. Velocidade do dragão, tudo. A força que ele teve que jogar. Cara, a destreza dele é anormalmente alta. Ele tem pelo menos, na minha opinião, 30 de destreza. Pelo menos 30 de destreza. Lembrando que apesar de ele ser feito de gelo, ele ser um cara duro, ele tem essa flexibilidade de atirar uma lança com essa velocidade nessa distância. Então, a limitação do gelo, do elemento basal dele, né, que é essa questão do vidro de dragão que as fadinhas usaram para fazer ele, né, não impede que ele tenha habilidade, né. Tudo bem que ele não deve conseguir abaixar no chão para amarrar um cadarço, né. Deve ser, né, o movimento dele é truculento cedo. Não, mas ele combate corpo a corpo. Não, ele... Sim, mas mesmo assim, o combate dele não é uma coisa acrobática rápida. Não, ele não dá mortal, tal, mas ele consegue... A porrada não faz nada nele. Né? Mesmo porque ele também não teve muitas chances, pelo menos na série, né? De demonstrar alguém combatendo ele de igual para igual. A única que ele realmente... A única cena que ele demonstra um pouco mais a destreza dele mesmo seria cavalgando o dragão. Cavalgando o dragão. E ele pegar a área no ar, não vou dizer que seja destreza, acho que tá mais para uma percepção. É aquela coisa do mestre de karatê antigo, né? Sim. Ele não é tão rápido. Ele sabe o movimento potente. Então ele consegue ver o movimento dela para se antecipar. Não necessariamente seria rápido. Entendi. Até porque ele é milenar, né? Ele tem aquela esquiva sobrenatural. Ele não é pego surpreendido. Ele não é surpreso. Não. Agora, confesso que realmente eu não vejo ele como travado por causa do gelo ou por causa Não, estou falando assim, o movimento dele não é fluido, porque ele não é um ser vivo. Não. É isso que eu estou te dizendo. O Angmar, apesar de estar morto, ele é vivo. Na verdade, ele... E agora fala do Angmar, né? Na verdade, ele não é nem morto, nem vivo. Algo no meio. Ele fica preso entre eles da mesma forma que o Sauron. A essência dele está ligada com o anel. Então, enquanto um anel existe, ele também não morre. Mas ele também não é vivo. Ele é uma sombra de uma vida. Mas o corpo físico dele está tão deformado que ele não tem mais rosto, né? Tanto é que com o anel dá pra ver o rosto deles, mas sem o anel você não vê nada, né? Sim, eles são deformados, que eles são consumidos pela forma do anel. E sem aquelas capas, aquele monte de pano ou armadura, eles são invisíveis, né? Então eles são visíveis por causa daquilo ali. Mas a visão incorpórea dele é de alguém que está
sofrendo, E, tá e deformado. quanto que você bate a destreza dele? Eu bateria a destreza dele em torno de Lembrando que ele- 25. Lembrando que ele é... Nazgûl é o nome do dragão deles, né? Não, Nazgûl são eles mesmos. E como é que é o nome dos dragões que eles montam? Eu não lembro. Eles citam as feras voadoras, as bestas Então, voadoras dos Nazgûl. Ele monta, aquela coisa deformada, porque aquilo tem um formato esquisito, parece uma Isso. salamandra com asa. Ele é um descendente dos dragões, Mas não chega a ser um dragão. mas não chega a ser um dragão. Nem um Wyrm? Não. Não. O verme ele não aceitaria, Wyvern você montaria. Né? Aquilo ali é um verme com asa. Quase isso. Mas Uma solitária de um dragão. Dragão verminoso. Mas o que chama a atenção dele, assim, é que no momento em que a Elwyn ela corta a cabeça da fera, ele nem se O preocupa. Sombra vai procurar em lá voar. o nome do dragão, né? Procura aí, Evandrão. Sombra. Ele nem se preocupa em tentar pular. Mas você percebe ele cavalgando, lutando contra Gandalf, né? Voando no dragão, então Ele caiu de pé, né? O dragão caiu, ele já tava de pé. ele só esperou o bicho deitar, ele simplesmente ele saiu andando, né? Acho que no Senhor dos Anéis só o Legolas tem mais agilidade que ele. Quanto de destreza você bate com o Angmar? Contando, se a gente fosse colocar em número, eu não sei se ele chegaria a 30, né? Mas eu acho que ele pelo menos equipararia ao Rei da Noite. Aqui tá 30. Voto de desempate? Ó, eu vou também usar outro exemplo dos Nazgûl, que Manda é aí. no Sombras da Guerra, o jogo. Muito bom. No Shadow of Mordor. Eles são muito difíceis de bater, cara. É sério. E eu vi muita gente falando sobre isso em vídeo no YouTube, que é uma representação muito boa do combate dos Nazgûl, o que tá acontecendo no jogo. Perfeito. Aquele jogo é excelente, os dois. É muito bom, é muito bom. Principalmente porque tem um protagonista que tem a alma do Cerebrimbo, né? É Ficou muito muito bom legal. isso. É Interessante. muito legal isso. Ficou muito cara. bom. Eu gostei do jogo. Jogo em português, dublado, bem dublado, vozes O conhecidas. jogo é excelente. Eu daria destreza pro Angmar? Tá, então mais uma vitória pro Angmar. Constituição, eu tirei 9 no dado. Vamos ver. Nossa, Vocês ganhei. perfeito. Vou começar falando da Constituição. Primeiro, que nada que não seja o ponto fraco dele, que é vidro de dragão, né? Não é nem ácido valírio, tem que ser o vidro de dragão mesmo, que é a areia lá, a pedra fundida com fogo de dragão, consegue matar ele. Então, Porque ele já tá meio morto. ele tem um ponto fraco, mas o Rei Bruxo de Angmar, o ponto fraco dele ele é muito mais específico. Ele, como ele diz, Como ele é um morto-vivo, eu vou colocar a Constituição nula como manda a regra do jogo. sim, para ambos, né? Ele, Tá bom. como ele diz, nenhum homem pode me matar. Vidro de dragão de qualquer pessoa. E aqui só mulheres. Não, Não, qualquer um que não seja homem. não, ele diz nenhum homem pode me matar. Pode me ferir. Pode me matar? vencer, era para matar ele, realmente, Aham. né? Então, mesmo que fosse o Aragorn, não conseguiria matar ele. Nem o Gandalf. Ou o Gandalf é considerado não homem. O Gandalf, ele está no corpo de um velho, mas ele não é um homem, né? Mas ele é masculino. Ah, sim. Ele é masculino. É o Gandalf, né? Ele não usa o pronome a Gandalf. Não, ele ou ele está em um corpo masculino, Certo. né? Então, teoricamente, ele seria... o aspecto dele é de um homem. Tanto é que quando eles brigam, não sei no livro, porque eu li, mas eu não me recordo. Porque eu li o livro antes de assistir o filme, né? Então faz mais tempo ainda. Por sinal, tem aí a edição. O Gandalf usa a luz para espantar os Nazgûl que estão em volta de Minas Tirith e volta. Quando o Rei Bruxo desce, ele dá o grito, mais a presença aterradora dele e explode o cajado do Gandalf. Isso, ele é... No É um medo, né? no filme- É uma presença aterradora. Isso, no filme eles fizeram isso daí na muralha, né? Mas no livro isso acontece no portão da cidade. Então eles conseguem abrir o portão para invadir a cidade e o Gandalf ele corre para impedir.
né? E é nesse momento que tem esse confronto. Só que nessa hora chega o exército Dos mortos-vivos. Não, chega o exército do Rohan. Théoden, o exército de Rohan. E daí ele acaba tendo que sair dali, né? E é nesse momento que ele vai lutar contra a Elwyn. Matar o rei de Rohan seria muito mais importante do que lutar contra o Gandalf, Tá. né? O rei bruxo, ele vê Gandalf como um coadjuvante naquele momento. Ele tomou uma decisão errada. Matar o Gandalf mudaria toda a história. Porque ele ia ganhar uns 6 níveis de experiência fácil aí por ter matado o Gandalf. Fácil, até mais, porque o Gandalf, ele seria um nível de... Ele tem um poder confinado porque Gandalf? ele tá... porque ele tá no corpo de um homem. No mínimo ele tem 30. Mas No mínimo. ele é da mesma raça que o Sauron. Sim, ele tem o mesmo nível de poder do Sauron. Então, basicamente, Só que ele poderia ser muito ele mais forte. aceitou uma limitação autoimposta. Isso, É diferente a pegada. isso. Então, o Gandalf, ele teria tudo pra ser mais poderoso que o rei bruxo de Angmar. Ah, sim. O rei de Angmar, ele é funcionário do cara do mesmo escalão dele. Só que no momento o rei bruxo, ele se mostra superior quando ele destrói o cajado do Gandalf, Então, que ele tem um representa a trunfo. força do Ele, mago. isso que eu falei, tem um trunfo ali. Exato. Ele quebrou a sabedoria do mago ali. Isso, que é o poder do mago. Exato. Então, pergunto aí em questão de constituição, né? A questão, ou seja, o quanto eles aguentaram de porrada, ou os pontos fracos deles, né? O quanto restrito ou não. Qual dos dois você acha que tem esse... Qual dos dois aguenta mais o tranco? Cara, eu acho que... Só queria dar muito um ponto pra você. Lembre-se que o Rei da Noite tem 5.000 anos. E o Não. Angmar não tem tudo isso. Cara, eu acho que quem Tem uns levaria essa... 1.500, 2.000. Tem pelo menos... Não, ele tem pelo menos uns 3.000 anos, Ele é mais novinho. alguma coisa assim. É. Ele É da segunda era ele. Da segunda pra terceira era. é da Segunda Era. Então, não dá 5.000. Ele é da Segunda Era. Eu acho que os dois são uma amálgama da existência, assim, sabe? Eles são uma figura entre a vida e a morte. Então a constituição dos dois é difícil de você medir, tá muito igual. O atributo falando é nulo. Morto-vivo é nulo. É muito igual, eu não sei. Agora, quantos D12 foi rolado na ficha aí já é outros 500. É outra história. Eu daria empate pros dois. Constituição. Um empate técnico, tá bom. Empate técnico. Eu aceito o empate. Os dois são uma amálgama da existência. Eu não aceito empate. O Mas eu não sei público vai quem decidir. aceitar. O público Não, o decide. público decide o que ele O quiser. público vai decidir. Se for pelo dado, eu já ganhei. Aí, ó. Nossa, Cara, não é possível! Que é isso, Não cara? é possível! Inteligência. Não deve ser dá pra ver bonitinho. Ele tirou outro 20 aí, ó. Meu querido, tira um Tá aqui, ó. viciado, cara. Eu queria dizer pra você que você é burro, Billy. Como diria o Puro Osso pro Billy do Billy Mandy. Porque eu não sei isso, Puro Osso? Porque você é burro. É verdade. Verdade. Adoro aquele desenho. Ó, vou falar de inteligência. Eu não vi referência disso, mas para todo o corpo que ele transforma em agente da noite, né, em andarilhos, White Walkers, né, nos andarilhos brancos, né? Ele, além de ele ter o controle pleno das massas, né? Que no livro não diz que tem uma figura. O livro não tem a figura do cara como é personificado. Que nem no Senhor dos Anéis, quando tem aquele Goblin lá, aquele orc que tem o braço torto, que é o general, Isso. não tem ele no Ele livro. não existe. Por quê? Porque ficou faltando. Porque a liderança ela vem tipo que nem formiga. É uma colmeia. Então o Rei da Noite ele é uma colmeia. Então ele tem controle pleno e absoluto de todas as funções corporais e atitudes de todos que ele controla. Então ele consegue manobrar um exército controlando ao mesmo tempo os caras que tem que dar tiro de arco, os caras que tem que arremessar. Então ele simula muitas pessoas ao mesmo tempo. Por isso eu acho que a inteligência dele, é a inteligência épica, é 50. Porque ele controla tudo ao mesmo tempo com maestria. Ele não tem um White Walker andando torto assim que derruba a espada. Derruba de cair, não, eles não tropicam. Não acontece isso. Controlar o dragão zumbi, mano. Exatamente. Tomar o controle, o domínio, que nem o Bran faz. O Bran ele vai lá e toma um corpo. O White Walker, o Rei da Noite, ele controla todos os corpos. O Bran é patético, velho. Na verdade, eu vou discordar de você em um ponto, porque ele não Fica à vontade. controla realmente, né? Ele, vamos dizer assim, que ele dá ordens. E eles falham no teste de vontade consecutivamente, eles não têm mais poder Ele dá ordens, eles são como se fossem subordinados dele. Mas tem um ponto-chave que eu discordaria da inteligência dele 50,
que é justamente no momento em que eles vão confrontar a Daenerys, né? Além da muralha, porque ele vai preparado para confrontar os dragões. Só que nesse caso a arrogância dele foi muito maior do que a inteligência, porque eram 3 dragões e ele levou 3 lanças. Ele estava contando que ele venceria, ele mataria os dragões, e ele errou uma lança. Ele errou uma delas e acabou matando um dos dragões, né? Mas a arrogância dele superou a inteligência. Ele não tinha uma contingência para ele errar uma lança. Quer dizer, Ele só precisava de um dragão para poder destruir a muralha. Ele só precisava de um dragão para poder destruir a muralha, mas Ele queria os 3? ele foi preparado para matar 3. Então, mas você tem que lembrar que ele não é uma criatura mística. Ele era um humano com vontades, ambições e anseios que foi usado pro ritual lá. Tanto é que a cena que mostra ele virando lá o Rei da Noite, ele não tava lá de bom grado. Eu quero virar o Rei da Noite. Não, ele tava lá sendo estuprado. Ele estava lá contra a vontade. Tava contra a vontade dele, ele foi estuprado. Não no estupro sexual, mas ele foi totalmente violado. Então foi tirado dele o direito de escolha. Então, quando ele se torna o próprio nêmesis das criaturas que criaram ele para proteger a floresta, ele fala assim, não é mais floresta, agora é eu. Aí tem um problema grave, porque nesse caso até dá mais ponto para ele, porque ele ficou mais poderoso do que quem criou ele. E em nenhum momento o Sauron teria deixado o Angmar ser mais poderoso do que ele próprio. Não, concordo com isso. Totalmente submisso. O Angmar é submisso do Sauron. Mas aí tem uma diferença de visão em cada um. Claro. Os Filhos da Floresta, eles criaram o Night King, o Rei da Noite, como uma vingança, uma punição contra os homens que Elas não estavam puniam. preocupadas mais em se proteger. Elas não estavam preocupadas em Sobreviver. matar ele, elas estavam preocupadas em punir, né? E dar uma punição exemplar, porque elas não tentaram matar, elas criaram uma coisa que ele não poderia ter, que ele ia atrás daquilo, que era um dos homens antigos. Já o Sauron, o Rei Bruxo Angmar, ele recebe o anel como uma proposta de poder. Ganância. E ele é seduzido por essa ganância. Tanto ele como os outros 8 reis que foram seduzidos. Então, a questão de sobrepujar o mestre, ela nunca foi uma questão pro Rei Bruxo. Já destruir quem criou era a base da existência do Rei da Noite. Entendi. Né? Então, Você bota quanto de atributo na inteligência do Angmar? ele Que consegue. eu não vou mudar a inteligência que eu coloquei no Rei da Noite. Não, de forma alguma. Mas ele seria realmente extremamente inteligente, porque ele preparou todo o combate contra Minas Tirith e de forma exemplar. Tanto que em todos os momentos, em todos os momentos, ele estava realmente vencendo a batalha. No livro, os mortos-vivos não chegam para vencer aquela guerra em Minas Tirith. Na verdade, eles nem aparecem. Eles destroem o exército de piratas que ia virar essa guerra. Quando eles chegam lá, os barcos já estão detonados no filme. No livro. Então eles detonaram todo aquele exército. Isso, eles destroem tudo aquilo lá. Que é o maquio lá da vida. Isso. Então ele é um extremamente inteligente, um estrategista fora de série. Então ele realmente é alguém fora do comum. Tanto. Dá um número de inteligência aí. O Gabriel Contrafor? 51. Filha da mãe. Vou perguntar pra você então, Fernando. Voto de Minerva, tem esse objetivo. Quem é mais inteligente?